Ouça isto. O ativista Ítalo Samussuco escreveu o seguinte: Jacaré Bangão e o peso dos impostos da GT. Vamos contar também com a análise do jornalista William Tuné, sou JHM, está no debate da GTV. Vamos então ouvir o que Ítalo Samussuco escreveu. Reza a tradição oral que, durante o período colonial em Angola, quando a administração portuguesa aumentava sucessivamente os impostos e tributava praticamente tudo, surgiu uma história que atravessou gerações. Conta-se que um jacaré, conhecido como Bangão, foi preparado pelas autoridades tradicionais para levar uma sacola cheia de escudos, a moeda da época, como forma de pagar os impostos exigidos pela administração colonial. Mais do que uma simples lenda, a narrativa tornou-se um símbolo da indignação popular diante de uma carga tributária considerada excessiva. A mensagem era clara: quando o Estado procura retirar até o último tostão da população, o descontentamento tende a transformar-se em resistência. Os anos que se seguiram mostraram que o ambiente colonial estava longe de ser estável. A partir de 1961, Angola assistiu a revoltas camponesas, ataques a prisões e à libertação de presos políticos, acontecimentos que marcaram o início da luta armada pela independência e alteraram profundamente o rumo da história do país. Mais de 50 anos após a independência, Angola continua a ser governada pelo MPLA de forma ininterrupta. Nos últimos anos, o país implementou medidas de ajustamento económico associadas a acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional, FMI, incluindo reformas fiscais e tributárias. Para muitos cidadãos, essas medidas representam um aumento do peso dos impostos num contexto já marcado pelo elevado custo de vida. Ao mesmo tempo, persistem desafios como a pobreza, o desemprego juvenil e a desigualdade social. Muitos jovens enfrentam dificuldades para encontrar oportunidades. Alguns optam pela imigração em busca de melhores condições de vida, enquanto outros acabam inseridos em contextos de elevada vulnerabilidade social. A história demonstra que períodos de forte pressão económica podem alimentar o descontentamento popular. Se as dificuldades continuarem a acumular-se e a população sentir que suporta sozinha o custo das crises, a velha lenda do jacaré Bangão poderá voltar a ser evocada como metáfora de um povo que se sente chamado a pagar sempre mais. A pergunta que fica é inevitável: teremos um novo jacaré Bangão, desta vez a caminho da Administração Geral Tributária, AGT? Muito bem, Jacaré Bangão e o peso do imposto da AGT. E Teller Samussuco escreveu, vamos falar através da caixa dos comentários. Agora vamos ouvir o que o jornalista e analista William Tuné escreveu. Ele começou escrevendo o seguinte: os angolanos têm estado a assistir impávidos e serenos, a maioria dos dirigentes do regime no poder a roubar os recursos naturais e financeiros do país. Um roubo a céu aberto desde 1975. 50 anos mais 7 meses, o MPLA teve o mérito de premeditada e dolosamente assassinar o desenvolvimento agroindustrial herdada da ex-província ultramarina de Angola. Do café, sisal, arroz, farinha de peixe, sal, feijão, milho, algodão, o pedestal internacional nos acolhia. As fábricas se multiplicavam e a fome não atingia níveis de indigência, muito pela robustez da produção agrária. O gado bovino, caprino, bovino, aliado à criação de galinhas, patos e outras aves garantiam a subsistência alimentar. Até dos pretos pobres colonizados. Mas, num de repente, a terra que transformava muitas das suas riquezas, internamente e exportava, orgulhosamente, para o mundo, passou a importador. Crónico, fruto de um acordo secreto e espúrio, com países ocidentais e forças políticas da extrema-direita, que advoga, a continuidade do colonialismo, por outras vias, através de antinacionalistas alcandurados ao poder. Portugal, antiga potência colonizadora e o Ocidente, nunca estiveram, preocupado, com a boa gestão da coisa pública, gestão rigorosa e manutenção do desenvolvimento herdado. Pelo contrário, não lhes importa, no todo, que os negros assimilados e complexados, seus capachos, sejam, capazes de manter ou superar os ganhos do período colonial. Retrocesso é a meta a atingir. Descontrolar a res publica é o objetivo final. A destruição dos sistemas de educação e saúde, expandindo a borralização, para prejuízo da maioria pobre, foi previamente programada. Verdadeiro pacto satânico. Democracia dos minerais garante ditaduras. As eleições são uma farsa. Têm sido. Sempre. Desde as independências materiais, Angola em 1975, onde negros complexados, inspirados pela manutenção da língua e cultura colonial, antigos chefes de postos, flechas da PIDE, polícia política de Salazar, ou falsos revolucionários foram colocados no poder, para continuar a explorar a maioria preta e as etnias nacionalistas.
Por essa razão, assistimos e assistiremos, também, muito provavelmente, em 2027, as organizações ocidentais e seus observadores a polir a fraude e batota eleitoral, estimulando, preteritamente a alteração e adulteração das leis eleitorais, aprovadas por uma maioria parlamentar indiferente à pluralidade. A instrumentalização informática pela Indra, empresa espanhola de credibilidade e idoneidade duvidosa, mas exímia na fraude e consagração de ditaduras, dos votos dos cidadãos a favor de um dos contendores. Clara demonstração de não haver uma aposta na democracia participativa, livre, secreta e transparente, igual à implantada no Ocidente. Para a manutenção das vantagens económicas e continuidade da exploração das matérias-primas, Portugal e o Ocidente defendem para Angola e África a democracia dos minerais. O que é isso? É um conceito político, económico e jurídico que significa, na minha opinião, a concessão indecorosa, traiçoeira, antipatriótica por parte de líderes de um país, antiga colónia, a ex-metrópole e ao Ocidente o domínio exclusivo da exploração das matérias-primas, a baixo custo e o controle do sistema financeiro, em troca da garantia de os manterem no poder. Podem cometer assassinatos seletivos de opositores, genocídios de grupos políticos, étnicos, como o Holocausto do 27 de maio de 1977, assassinatos pós-eleitoral de 1992, Monte Sumi, Cafunfo, Sexta-feira Sangrenta, que o Ocidente de forma cúmplice, apoiou, calou, apoia e bate palmas à ditadura e aos ditadores. Por esta razão, a nostalgia atinge, mais, quem atravessou a ponte entre os anos 60 e 80, pela abismal diferença entre Angola, província ultramarina de Portugal, em franco desenvolvimento, e Angola país proclamado independente, desde 1975, pelo MPLA, em claro retrocesso. A terra está no abismo. Corrupção multiplica-se. O presidente João Lourenço prometeu combater a corrupção. 2017 reuniu palmas e solidariedade. Mas, na esquina do poder, desviou-se da inicial promessa. Maioria traída. Completamente. Comprometeu-se, voluntariamente, na tomada de posse, diante da Presidente do Tribunal Constitucional e da parada militar intimidatória, algemar o peculato. Colocado nos corredores do Palácio da Colina do Sol, inaugurou a autoestrada do absolutismo, institucionalizando o peculato partidocrata. Os dirigentes do MPLA, partido no poder e o capital estrangeiro, aliados indefectíveis do chefe, têm carta branca para desbaratar o tecido sócio-económico. Política. Fazem-no na perfeição danosa. Os empresários endinheirados do sistema, os políticos amigos do presidente, a maioria dos magistrados e um grande número de legisladores, não temem a legislação. Eles fazem e aprovam leis e impostos dolosos, cobrados pela AGT, que protegem os seus interesses e negócios, prejudicando os pobres, desempregados e discriminados. A maioria dos dirigentes, no poder, desbaratam, sem pudor, os bens e finanças à sua guarda, confiantes do ato ilícito, sendo amigos do presidente não ser enquadrado, junto da PGR, no preceito peculato. Tudo por um governador, politicamente identificado, que rouba do Estado, para investir no partido, onde, cumulativamente, primeiro secretário tem proteção presidencial. O ato é enquadrado como peculato partidocrata, não consagrado como crime, pela cartilha jurídica de dirigentes mafiosos enquadrados no MPLA. O rosto mais visível e que corporiza o preceito é o amigo Luís Nunes, ex-governador na Huila, Benguela e agora, Luanda. É empresário da empresa de construção civil, Omatapalo, autorizada a fazer contratos consigo próprio, em todos os lugares, onde exerce as funções de governador e primeiro secretário do MPLA. A PGR dá-lhe cobertura partidocrata, por orientação do chefe grande. Recorde-se que João Lourenço, em 2018, teria ofendido e acusado, publicamente, o mentor e indicador, para o cargo, José Eduardo dos Santos dos crimes de nepotismo, pela nomeação de filhos, na Sonangol, Fundo Soberano, TPA. JS, ainda em vida, ouviu o seu sucessor acusá-lo a partir da antiga capital colonial, Lisboa, diante do presidente português, pejorativamente, de marimbondo, com todos os prejuízos reputacionais, daí inerentes. Mas, caricatamente, na esquina do vento, a partir das suas entranhas, tornou esse princípio jurídico uma verdadeira instituição. Mais dolosa e danosa. O irmão, Siqueira Lourenço, foi nomeado, 2 vezes, para chefe adjunto da Casa Militar da Presidência da República. O general Mano manda e desmanda, bélica e financeiramente, sem qualquer limite. A filha Cristina Lourenço nomeada para a liderança da Bodiva, a nível de balanço e eventuais desvios no exercício de funções da res pública,
AGE sem qualquer escrutínio na venda de património público. O nepotismo agora é mais descarado e multiplicado que ontem. Por isso, todos os dias a banca comercial, com link pelo BNA, Banco Nacional de Angola, vê esvair, ilicitamente, para contas privadas de altos dignitários, no Ocidente, mais de 22 milhões de dólares, que deveriam servir os 20 milhões de autóctones pobres que vegetam a fome e pobreza. Nos últimos 10 anos, a transumância do sonho dos empreendedores angolanos desagua na triste realidade de a soberania económica estar, por decreto presidencial, sob controlo exclusivo de especuladores ocidentais, asiáticos e fundamentalistas islâmicos. Visitado 85 vezes, 17 visitas hoje. Muito bem, caros amigos, contamos com o ativista Samussuco e também esta última análise do Dr. William Tuné. Vamos falar através da caixa dos comentários. Sou JHM, de Batalha TV, agradeço pela presença e pela preferência. É mais um vídeo que chega ao fim e até breve.